Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Williams e hoje nós falaremos sobre gestão de estoques, corrigindo alguns exercícios de determinação do ponto de pedido. Eu fiz uma aula anterior onde eu falo um pouco sobre o processo de ressuprimentos, explico as teorias de reposição contínua e reposição periódica e hoje nós corrigiremos alguns exercícios, algumas análises com esses conceitos aí. Peço que quem não viu o outro vídeo, que o veja, o link dele está aqui no canto superior direito deste vídeo. Bem, então aqui são os tópicos que nós estamos abordando durante o período. E aí, só para relembrarmos, a gente lembra que uma empresa tem um consumo de quantidades de itens que vai ocorrendo em um determinado período de tempo. Então, no eixo das ordenadas eu tenho as quantidades e no eixo das abscissas eu tenho o tempo decorrido. Nesse caso aqui do exemplo, a empresa tem um consumo médio diário de 50 unidades e ela recebe o lote de pedido de 400 unidades, tendo como indicador de estoque de segurança 100 unidades, o estoque suficiente aí para 2 dias de trabalho. Tá ok? Sobre esses conceitos, tem tudo isso no outro vídeo. E aí aqui então, na minha quantidade, ó, eu tenho meu estoque de segurança de 100 unidades, a empresa fica com esse estoque sem utilizá-lo e recebe o primeiro lote de 400 do pedido, conforme informações aqui. Ela vai consumindo 50 unidades diariamente. Então, ela consome 50 no primeiro dia, 50 no segundo, 50 no terceiro, 50 no quarto, 50 no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. Aqui, quando ela vai consumir essas outras 50 unidades, se ela não tiver um ressuprimento, ela precisará utilizar o seu estoque de segurança. E a ideia da empresa é sempre ter esse estoque de segurança para uma urgência, para um caso extraordinário. Então a gente precisa entender qual que é o momento exato em que eu realizo o pedido aqui, com quantas unidades eu vou realizar o pedido, para que o consumo continue e eu receba antes de ter essa ruptura, certo? Então aqui, ó, foi ressuprido. A empresa novamente tem as suas 500 unidades, que é o nosso estoque máximo, a soma do estoque de segurança mais a demanda do lote do pedido, de 400 unidades. E ela continua aí tendo esse consumo, ok? Conforme eu informei, se não tivesse esse ressuprimento aqui na hora exata, ela usaria o estoque de segurança, no caso dessa empresa. Em uma empresa que não trabalha com estoque de segurança, faltariam itens, ela teria essa ruptura do estoque, tá bom? Então, para a gente entender alguns conceitos, aqui eu tenho o meu estoque de segurança, que é determinado pela empresa com alguns cálculos estatísticos ou com essa ideia de ter um estoque para suprir um determinado número de dias em relação ao consumo médio. Aqui ela tem como estoque de segurança o consumo para 2 dias. Caso falte a entrega, caso atrase a entrega, ela terá estoque para 2 dias de trabalho com base no consumo médio de 50 unidades por dia. Consumo esse que ela pode identificar analisando o histórico de consumo. Aqui, então, tem o meu estoque máximo, como eu falei, que nada mais é do que o lote, o D, mais o ES, que é o estoque de segurança, 500 unidades. Por que estoque máximo? Para a empresa não ter um excesso de estoque, ter itens que ficam lá por muito tempo sem giro. Então, ela determina também uma quantidade máxima aí para ter no seu estoque. Como a gente sabe, estoque é dinheiro parado. E aqui o estoque médio. O que é o estoque médio? É o nosso lote, o nosso D, dividido por 2, mais o estoque de segurança. Então aqui, meu estoque médio seria 400 dividido por 2, mais o estoque de segurança de 100. Então, 200 mais 100, 300. É a nossa quantidade de estoque médio. É a média de estoque que eu tenho aqui durante esse ciclo. Cada período entre um recebimento e outro, na gestão de estoques, nós chamamos de ciclo de suprimento. Ok? Então, vamos lá.
Como que eu determino o ponto de pedido? Eu tenho aqui os meus consumos, como eu disse, né? No primeiro momento a empresa tem 500, aí ela consome 50, começa o segundo dia com 450, ela consome mais 50, começa o terceiro dia com 400, consome mais 50, começa o quarto dia com 350, consome mais 50, começa o quinto dia com 350, consome mais 50, começa o sexto dia com 250, consome mais 50, começa o sétimo dia com 200, consome mais 50, começa o oitavo dia com 150 e consome mais 50, ela começaria o próximo dia, o nono dia, já usando o seu estoque de segurança. Já estaria com 100 unidades. Se ela não trabalha com estoque de segurança, ela já teria ruptura de estoque. E aí eu tenho que determinar o momento certo, a quantidade certa aqui, em que eu faço meu pedido e tenho esse ressuprimento sem ter uma ruptura. Isso por conta do tempo de reposição. O tempo de reposição OTR é alinhado com os fornecedores. E a gente sabe que eu peço hoje e não chega hoje. O fornecedor tem o tempo de fabricar, de transportar, de me entregar. Muitas vezes tem uma cotação de preço com vários fornecedores. Então eu tenho que entender esse tempo de reposição. Qual o momento certo aqui que eu vou fazer o pedido? Terei itens para serem usados até a chegada e o pedido chegará antes da ruptura. Como que é feito esse cálculo do ponto de pedido? O ponto do pedido nada mais nada menos é do que o consumo médio vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança. Então, nesse exemplo, ó, meu ponto de pedido será 50, que é o consumo médio, vezes o tempo de reposição alinhado com o fornecedor, de 3 dias, mais o estoque de segurança determinado pela empresa de 100 unidades. Ponto de pedido será 150 mais 100. E o meu ponto de pedido, então, é de 250 unidades. Ou seja, quando eu verificar o meu estoque no modelo de reposição contínua, identificar que eu tenho 250 unidades deste SKU, eu terei que fazer o meu pedido. Isso irá garantir que não faltarão itens até o momento do ressuprimento. Eu terei materiais para consumir durante esses outros dias, durante os 3 dias, né, do tempo de reposição, e chegarão os materiais no momento correto. Então vamos lá. Meu ponto de pedido, então, é aqui, com 250 unidades. Tá ok? Então, quando chegar em 250 unidades, eu faço o pedido. Beleza. Consumirei 50, chegarei a 200. Consumirei mais 50, chegarei a 150. Consumirei mais 50, chegarei a 100. Isso porque, no caso dessa empresa que trabalha com estoque de segurança, ela não pretende usar o estoque de segurança. Ele fica ali só para uma urgência total. E também porque, se essa empresa não tiver essas 100 unidades de segurança, se ela não trabalhasse com estoque de segurança, aqui seria o momento de zerar o estoque e eu teria uma ruptura. Faltariam materiais, faltariam insumos para o meu processo produtivo, para o meu centro de distribuição, distribuir, entregar aos clientes. No meu escritório faltaria a folha de sulfite para gerar os documentos. Enfim, faltaria efetivamente o material, porque eu tenho um tempo de ressuprimento. Correto? Então, o TR nada mais nada menos do que essa simples forma. Eu pedindo com 250 unidades, eu tenho o tempo correto para ter o meu ressuprimento atendido, terei o consumo do material nos outros dias e chegará dentro do tempo de reposição. Tá ok? Então esse é o TR. Mais um exemplo, ó. Digamos que a empresa tem um item que ela consome 10 unidades por dia e aí ela tem um estoque de segurança para 2 dias, 20 unidades. O TR, tempo de reposição desse fornecedor, é de 5 dias. Qual que é o meu ponto de pedido para não ter uma ruptura aqui nesse caso? Vamos lá. TR igual a consumo médio, ponto de pedido igual a consumo médio
vezes o TR mais o estoque de segurança. Ponto de pedido igual ao consumo médio, que é 10, vezes 5 dias do tempo de reposição, mais 20 unidades de estoque de segurança. Ponto de pedido igual a 50 mais 20. Ponto de pedido igual a 70. Ou seja, quando eu estiver em 70 unidades desse item no estoque, eu disparo meu pedido, serão passados os 5 dias do tempo de reposição e eu receberei o meu lote, tendo itens para serem consumidos durante esses 5 dias. Então, ó, quando eu tiver com 70 unidades, é o meu ponto de pedido, faço o pedido. E aí eu vou consumindo aqui, ó. Consumo 10 aqui, consumo mais 10, cai para 50, consumo mais 10, cai para 40, consumo mais 10, cai para 30, consumo mais 10, cai para 20. Então, eu entraria no meu estoque de segurança. Porém, como o meu tempo de reposição é de 5 dias, ó, eu receberia aqui o meu pedido exatamente no momento em que ocorreria a entrada no estoque de segurança ou, no caso da empresa que não trabalha com estoque de segurança, ocorreria a ruptura. Certo? Aí eu passei alguns exercícios, ó. Então vamos analisar. No primeiro exercício, um fabricante de eletrodomésticos tem uma linha de produção média diária de 300 liquidificadores, que utilizam um motor elétrico, né, cada um. Esses motores são fornecidos por um fornecedor que demora 5 dias para entregar e, quando entrega, é um lote de 4.000 unidades. O fabricante deseja ter como estoque de segurança uma quantidade de motores suficientes para 2 dias de produção, né? Isso pensando aí em possíveis atrasos de entrega ou aumento da produção em função de horas extras. Qual deverá ser o ponto de pedido do estoque desses motores? Qual é o estoque máximo desses motores e qual é o estoque médio desses motores? Vamos lá. Ponto de pedido. Ponto de pedido será o consumo médio vezes o TR, tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Ponto de pedido, 300 unidades usadas na média por dia, vezes 5 dias do tempo de reposição, mais o estoque de segurança, que aqui fala que ele quer um estoque para 2 dias de produção, então 2 dias, vezes quantas unidades ele usa por dia, são 300. Ponto de pedido igual a 1.500 mais 600. Meu ponto de pedido seria em 2.100 unidades. Quando esse item chegasse em 2.100 unidades, eu faria o pedido. Agora, o estoque máximo. Estoque máximo é o D, seria a demanda ou o meu lote de pedido para um ciclo, mais o estoque de segurança. Meu lote de pedido está aqui, ó, meu lote de compra, 4.000, mais o estoque de segurança, que é de 2 dias, vezes 300 unidades dia. Então, estoque máximo igual a 4.000, mais 2 vezes 300. O estoque máximo para esses itens seria de 4.600 unidades. Agora, o estoque médio. O estoque médio é a minha demanda ou lote de pedido D dividido por 2 mais o estoque de segurança. Então, a minha demanda ou lote de pedido é de 4.000 unidades dividido por 2 mais o estoque de segurança, que é para 2 dias, sendo 300 unidades por dia. Então, 4.000 dividido por 2 mais 2 vezes 300. 2.000 mais 600, meu estoque médio seria de 2.600 unidades. Então aqui eu já tenho o momento exato de fazer o pedido com 2.100 unidades. Eu sei que o estoque máximo ideal para esse item é de 4.600 unidades. Isso para mim não ter uma ocupação do meu espaço com itens que não têm giro, para mim reduzir o meu custo de armazenagem, enfim, por vários fatores que a gente já sabe que o estoque é dinheiro parado. E o estoque médio durante o ciclo de ressuprimento é de 2.600 unidades. O exercício 2
fala de uma transportadora que utiliza diariamente 350 pallets. Esses pallets são adquiridos por um fornecedor que demora 8 dias para entregar um lote de 10.000 pallets. A transportadora deseja ter como estoque de segurança uma quantidade de pallets para 1 dia e meio de operação. Isso pensando em possíveis atrasos na entrega. Aí vamos novamente calcular o ponto de pedido, o estoque máximo desses pallets e o estoque médio. Então, ponto de pedido. Ponto de pedido, mesma fórmula, CM vezes TR mais ES. Consumo médio vezes tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Ponto de pedido igual ao consumo médio, que é de 350 unidades por dia, vezes o tempo de reposição, que é de 8 dias para entrega, mais o estoque de segurança, que a empresa quer ter para 1 dia e meio de operação. Então, 1 dia e meio vezes 350 unidades por dia. Ponto de pedido igual a 2.800 mais 525. Ponto de pedido para este problema, 3.325 unidades. Quando o estoque chegar a 3.325 unidades, a empresa deve realizar um novo pedido, para que ela não tenha ruptura no seu estoque. O estoque máximo é o nosso lote de pedido, ou demanda D, mais o estoque de segurança. O lote aqui é de 10.000 unidades, mais o estoque de segurança, que ela determina que seja para 1 dia e meio de operação. Então, 10.000 mais 1 dia e meio vezes 350 por dia. Estoque máximo igual a 10.000 mais 525. E eu tenho um estoque máximo para este item, para este SKU, de 10.525 unidades. E o estoque médio agora? O estoque médio é a nossa demanda ou lote de pedido dividido por 2, mais o estoque de segurança. Então, nós teremos aqui 10.000, né, que é o nosso lote de pedido, dividido por 2, mais o estoque de segurança. Então, 10.000 dividido por 2, mais 1,5 vezes 350. O estoque de segurança dessa empresa é para 1 dia e meio de operação. Estoque médio igual a 5.000 mais 525. O estoque médio dessa empresa, 5.525 unidades. Então, nós já vimos a aplicação no exemplo anterior dentro do sistema produtivo e agora dentro de uma operação de expedição, de uma operação logística. Poderia ser um armazém, por exemplo, que utiliza esses pallets. Próximo exemplo, em um escritório. O departamento de expedição, utilizando o processo de emissão de notas fiscais e conhecimentos de transporte, 20 pacotes de folha de sulfite por dia. Então, um escritório dentro de uma expedição que emite as notas fiscais. Esses pacotes são adquiridos de um fornecedor que demora 6 dias para entregar um lote de 500 pacotes de folhas de sulfite. Ok? A empresa deseja ter como estoque de segurança uma quantidade de pacotes de folha de sulfite para meio dia de trabalho em função de possíveis atrasos na entrega. Por que apenas para meio dia? Porque caso esse fornecedor atrase, a empresa pode, por emergência, ir em uma papelaria comprar algumas folhas de sulfite e trabalhar até o momento da chegada. Então aqui a gente até começa a entender aquela análise. Eu preciso ter em estoques itens que eu tenho mais dificuldade de aquisição. Itens que eu tenho uma facilidade de aquisição, eu posso reduzir o meu estoque. Tá ok? Qual deverá ser o ponto de pedido para as folhas de sulfite? Qual deverá ser o estoque máximo das folhas de sulfite? E qual deverá ser o estoque médio das folhas de sulfite? Então, ponto de pedido é o consumo médio de 20 folhas por dia, vezes o tempo de reposição, que é de 6 dias, mais o estoque de segurança, que ela fala que é para meio dia de trabalho. Então, 0,5 vezes 20 unidades que eu uso por dia. Então, 20 vezes 6 mais 0,5 vezes 20. Ponto de pedido
igual a 120 mais 10. Meu ponto de pedido será com 130 pacotes de folha de sulfite. Exatamente nesse momento, quando eu tiver com 130 pacotes de folha de sulfite no meu estoque, eu farei o pedido para o fornecedor. Estoque máximo é o nosso lote de pedido, o D, mais o estoque de segurança. Então, o lote de pedido, 500 pacotes, mais o estoque de segurança, 0,5 dia de trabalho, vezes 20 que eu uso por dia. Então, estoque máximo, 500, mais 0,5 vezes 20. O que me resultará em um estoque máximo de 510 unidades, correto? O estoque médio é o meu lote de pedido, o D, de 500 pacotes, dividido por 2, mais o estoque de segurança. Então, meu estoque médio, 500 dividido por 2, mais meio dia de trabalho, usando 20 unidades se fosse um dia inteiro. Meu estoque médio é de 250 mais 10, ou seja, para este caso, o estoque médio no ciclo de ressuprimento é de 260 pacotes de folhas de sulfite. Correto? Então, aplicação na produção, aplicação na logística, aplicação no escritório. O último exercício foi uma aplicação em um restaurante. Né? Então, em um restaurante, são consumidas 300 unidades de marmitas. O restaurante, nesse momento de pandemia, tem o serviço de delivery e entrega marmitas, entrega alimentos. E essas marmitas são adquiridas de um fornecedor que demora 4 dias para entregar um lote com 3.000 unidades de marmita. A empresa deseja ter como estoque de segurança uma quantidade de marmitas suficientes para um dia de trabalho, em função de possíveis atrasos na entrega. Qual deverá ser o ponto de pedido? Qual deverá ser o estoque máximo? E qual é o estoque médio dessas marmitas? Vamos lá. O ponto de pedido é o consumo médio diário de 300 unidades, vezes o tempo de reposição de 4 dias, mais o estoque de segurança para um dia de trabalho, que é 300 unidades. Então, consumo médio 300 vezes o tempo de reposição de 4 dias, mais o suficiente para um dia de trabalho. Então, meu ponto de pedido será 1.200 mais 300. O ponto de pedido para as marmitas será de 1.500 unidades. Quando o estoque de marmitas estiver em 1.500 unidades, o restaurante deve solicitar ao fornecedor um novo lote de 3.000 unidades, nesse caso. Estoque máximo é o lote de pedido, que nesse caso é de 3.000 unidades, mais o estoque de segurança, que neste caso é para um dia de operação, tendo uma média de consumo de 300 unidades dia. Então, estoque máximo 3.000 unidades, mais um dia de operação de 300 unidades. Estoque máximo 3.000 mais 300. O estoque máximo de marmitas nesse restaurante é de 3.300 unidades de marmitas. E o estoque médio é o meu lote de pedido dividido por 2, mais o estoque de segurança. O estoque médio nesse caso será de 3.000 dividido por 2, mais um dia de operação de 300 unidades. O estoque médio é de 1.500 mais 300, tendo aí como estoque médio da empresa nesse ciclo de ressuprimento 1.800 unidades de marmitas. Então, nós vimos essas 4 aplicações, 4 exemplos, tanto em produção como em logística, em um CD, tanto em um escritório e em um restaurante. Esse cálculo do ponto de pedido ele é muito importante para que a empresa não tenha, como a gente viu, a ruptura no seu estoque, a falta de materiais, a falta de produtos que ela revende, a falta dos insumos ali do seu processo, enfim, é um cálculo importantíssimo. É claro que as empresas têm isso implantado dentro dos softwares de gestão, na maioria dos casos, ou fazem isso por meio do Excel, verificando os consumos, né,
o saldo que tem em estoque e faz esse cálculo de uma forma simplificada dentro do Microsoft Excel. Porém, eu tenho que entender essa lógica para fazer esse cálculo no Excel. Quais funções eu utilizarei? Quais dados eu utilizarei? E é o que nós veremos no próximo vídeo. Como fazer essas aplicações no Microsoft Excel. Tá ok? Então, eu agradeço a presença de todos. Aqui são as principais referências para o material. Peço que quem gostou que curta o vídeo, que comente, que compartilhe e que se inscreva no canal. Um grande abraço e até mais.